E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Lucas Barreto Dias, professor de Filosofia do Instituto Federal do Ceará, e hoje nós vamos fazer uma breve introdução ao pensamento de René Descartes, falando sobretudo sobre a relação, dentro da sua filosofia, entre pensamento e existência. Lembra vocês que Descartes está localizado historicamente naquilo que nós falamos ser o início da modernidade, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista filosófico. Para muitos, inclusive, Descartes costuma ser considerado como o pai da filosofia moderna. Deixando de lado, de toda forma, essas designações um pouco exageradas, de fato, Descartes tem uma certa importância dentro da construção do pensamento moderno, sobretudo, como vamos poder ver nessa aula de hoje, com a elevação da posição do eu, do sujeito, a uma centralidade para a obtenção do conhecimento. Lembra vocês também que já tem um vídeo aqui no canal sobre racionalismo e empirismo na filosofia moderna. Uma breve introdução também sobre essas duas grandes correntes. E, bem, Descartes é o principal, ou pelo menos um dos principais pensadores da corrente racionalista, e nós vamos entender o porquê disso. Vamos lá. Para Descartes, a dúvida vai ser, de certa forma, o princípio de todo conhecimento. Isso porque Descartes estava tentando encontrar um novo fundamento para o conhecimento. Descartes ele se via numa situação em que, de um lado, a filosofia era dominada por uma escola aristotélica e, dentro da escolástica também, pelo tomismo, por Tomás de Aquino, e, por outro lado, ele via apenas os céticos como os seus adversários. Então, de um lado, nós temos um tipo de conhecimento que ainda era devedor direto da filosofia grega, e de outro lado nós tínhamos os céticos que diziam ser impossível todo tipo de conhecimento, ou pelo menos colocavam muitos empecilhos para a obtenção desse conhecimento. Descartes, no entanto, ele entende que é importante nós pensarmos para além dessas duas figuras filosóficas que existiam na época. E para isso, ele vai utilizar um dos métodos dos céticos para seu próprio método. Isto é, ele vai utilizar a dúvida como metodologia para se tentar alcançar um novo fundamento para a ciência, para o conhecimento. A partir disso, ele vai fazer um embate entre a sensibilidade, isto é, os nossos sentidos, o conhecimento obtido através dos nossos 5 sentidos, e vai discutir como isso se relaciona com a obtenção do conhecimento e vai contrapor de alguma maneira isso a utilização da nossa razão para também chegar a um conhecimento. Descartes ele vai dizer que a dúvida é um método, ela não é um fim. Por isso que nós costumamos chamar a dúvida cartesiana, a dúvida elaborada por René Descartes, como uma dúvida metódica. Enquanto, de certa maneira, lá nos céticos, a dúvida era, no final das contas, o fim da possibilidade do conhecimento, Descartes faz um deslocamento. Em vez da dúvida ser o fim, a dúvida é o princípio. É a partir da dúvida que eu posso começar a me perguntar sobre o que eu posso conhecer e o que me dá segurança sobre o meu conhecimento. Só que Descartes ele vai ser um tanto quanto que exagerado na sua dúvida, e por isso que nós vamos chamar também a dúvida cartesiana de uma dúvida hiperbólica, isto é, a figura de linguagem hipérbole, exagero, ele vai tentar elaborar um tipo de dúvida que duvida de tudo. É um tipo de dúvida que põe incerteza em todo tipo de conhecimento. Por conta disso, nós também dizemos que o que o Descartes faz é uma suspensão do juízo. Na verdade, o próprio Descartes fala isso. Ele está suspendendo o juízo dele, ele está suspendendo as opiniões dele, ele está colocando em dúvida tudo aquilo que ele tinha como conhecimento seguro. Isso significa que ele está colocando em dúvida tanto aquilo que ele conhece até o presente momento em que ele está realizando suas meditações filosóficas, ele está colocando em dúvida tudo aquilo que ele conhece por meio da sensibilidade, tudo aquilo que ele pensa conhecer através dos sentidos, mas também tudo aquilo que ele pensa conhecer através da razão.
E é a partir disso que vai vir uma das formulações mais clássicas da filosofia, no latim, cogito ergo sum, e, como nós vamos ver, o penso logo existo. Como é que isso vai surgir, no final das contas, no pensamento cartesiano? Descartes, ao duvidar de tudo, ele leva a sua dúvida à própria dúvida sobre a existência do eu, do ego. Então, Descartes está duvidando, ele coloca em questão a dúvida sobre a sua própria existência. Ele duvida de tudo, de todos os meus juízos, e tento então duvidar, inclusive de mim mesmo. Eu quero duvidar que eu existo. Porém, Descartes percebe que a dúvida ela é um tipo de pensamento. E para que exista a dúvida, existe também o pensamento. Só que para existir também este pensamento, é necessário que eu exista. Ou seja, na medida em que eu duvido da minha própria existência, há aqui algo que não consegue se sustentar. Porque eu preciso existir para que possa colocar uma própria dúvida sobre a minha existência ou sobre qualquer coisa que seja. Então, para Descartes, é impossível duvidar da sua própria existência de uma maneira consistente. É daí que vai vir a formulação clássica do penso, logo existo. E aqui eu queria fazer uma correção frente a muitos equívocos que nós vemos com relação a essa frase. Tem muita gente que entende essa frase de uma maneira causal, isto é, com relação entre causa e efeito, como se Descartes estivesse falando o seguinte, que o pensamento é a causa da minha existência. Isto é, que o pensamento propicia que eu exista. Isto é, que o pensamento seja a origem da minha existência. E só após pensar é que eu venho a existir. Inclusive, muitas piadas costumam aparecer com relação a esse certo equívoco, né, ao se tentar compreender um pensamento cartesiano. Mas não é isso. Na verdade, se trata de perceber que o pensamento ele comprova a minha existência. Isto é, através do pensamento, eu consigo comprovar que eu existo. Não significa que o que não pense não exista, mas sim que aquilo que pensa é capaz de comprovar sua própria existência. E aqui existe uma certeza indubitável, que é eu sou, eu existo. Essa certeza, essa base, ela é inadmissível de ser quebrada, segundo Descartes. Por isso que para Descartes essa é a base, é a sustentação de toda a sua filosofia. E aí percebam como isso vai se contrapor de alguma maneira com o pensamento da filosofia medieval da sua época, isto é, com a escolástica, porque para a escolástica, para o pensamento medieval, para a filosofia cristã, Deus é que seria então o sustentáculo de tudo. Descartes altera esse ponto de partida. O ponto de partida seria a dúvida para comprovar a primeira de todas as verdades. Veja, não é mais a existência de Deus que vai ser a primeira das verdades, como pensavam os escolásticos, mas sim a própria existência de um eu capaz de pensar. Daí o penso logo existo ser considerados para muitos uma certa pedra de toque para a própria existência da filosofia moderna, tal como vai se desenvolver a partir disso. E óbvio, gente, a filosofia de Descartes não para por aí. Isso é apenas o princípio dessa sua filosofia. Percebam que Descartes, ao provar que eu existo, ele está provando apenas uma coisa. Ele está provando que eu existo do ponto de vista racional. Descartes ainda não conseguiu provar que eu existo, por exemplo, do ponto de vista físico, material. Mas nós não vamos tratar da comprovação cartesiana da materialidade hoje. Eu quero que vocês apenas consigam perceber como Descartes propicia uma nova maneira de se realizar filosofia, certo? Um abraço e até mais. Deem uma olhada nos vídeos anteriores e em breve novos vídeos no canal. Tchau!